Você já parou para pensar que quanto mais você pensa na sua vida, menos você faz aquilo que você quer fazer ou que você está pensando em fazer? E como sair disso? Como agir? Como fazer? Como botar em prática e realizar os teus sonhos, realizar as tuas metas, concluir os teus desejos? Como fazer isso? Bem, me chamo Poliane, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga também, e venho aqui contar um pouquinho da minha experiência de vida, junto com questões da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência, para você que quer ter uma qualidade de vida melhor, para você que quer ter um bem-estar mais alto e uma vida que vale a pena ser vivida por você. Interprete esse canal mais como uma conversa entre amigos e amigas do que como uma simples aula ou palestra sobre qualquer assunto que você venha a receber aqui, de orientação, de dica, enfim. Sinta-se livre também para escrever nos comentários as suas opiniões sobre o tema do vídeo, sobre o vídeo, sobre o canal, sugestões de vídeo, né? E fique à vontade para discordar também, dar algum feedback. Se algo que eu falei ou que você interpretou, né, no sentido de o que eu trouxe, né, para você não soou bem ou precisa de algum esclarecimento maior, tá bem? Então, hoje venho falar um pouquinho sobre a motivação e sobre a execução das tarefas que temos no dia a dia que, estão mais voltadas para as nossas metas, para os nossos sonhos, né. Então, muitas vezes a gente espera a motivação vir antes da ação, né. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho a cumprir, né. No meu caso, laudos neuropsicológicos, quando eu estou fazendo laudos para os meus pacientes, né, escrevendo lá, né, corrigindo testes e tudo mais, será que, é fácil, né, simplesmente ir lá, sentar e dizer: "Não, agora eu vou escrever, agora eu vou fazer isso e quando eu tiver vontade, quando eu tiver motivada para ir, né, lá fazer". Só que nem sempre a gente vai estar motivado para uma tarefa. Na maioria das vezes, isso é o contrário que ocorre, né. Na maioria das vezes, a gente não tem uma motivação tão fiel assim com a gente para fazer as nossas tarefas darem certo. Porém, é aí que eu te pergunto, se você não tem uma motivação para fazer, mas aquilo deve ser feito, o que será que a gente pode fazer com relação a isso? O que será que a gente pode fazer para mudar esse padrão de pensar que quer fazer alguma coisa, esperar a vontade vir, mas nesse esperar a vontade vir, a gente já abre um leque de oportunidades no nosso cérebro, oportunidades essas que são mais fugas do que oportunidades de fazer as coisas de fato que precisam ser feitas. A gente abre oportunidades de fuga para, por exemplo, mexer no celular, rolar o feed, né, pra, sei lá, ir lá lambiscar alguma coisa na geladeira, né, pegar alguma coisa para comer, ou falar com alguma amiga ou amigo no celular. Enfim, não que essas coisas não são legais de se fazer e não se devem ser feitas em nenhum momento, mas nós precisamos, na nossa vida, estabelecer prioridades. E, uma palavra-chave para estabelecimento de prioridades na nossa vida é a rotina. Rotina, como muitos pensam, né, ser, na verdade não é uma coisa chata, engessada ou que vai tirar a nossa criatividade, muito pelo contrário. Quando nós temos rotina, nós conseguimos visualizar melhor o que
é possível fazer naquele dia. E também o nosso cérebro, ele entende que nós temos um planejamento, nós temos uma previsibilidade. Então, o nosso cérebro ele fica mais tranquilo e mais organizado, né? Menos sobrecarregado de informações, menos sobrecarregado de estímulos, né? Também. E quando a gente tem uma rotina, né? Uma rotina que eu digo, seria uma rotina de hábitos bons. Seria uma rotina de, não acordar cedo, 5 horas da manhã e fazer e ter um ritual, assim, de início do dia muito perfeito, assim, e e sair tudo dentro do script, assim, ser tudo perfeito, tudo previsível. Não, rotina é mais no sentido de você ter alguma coisa para guiar o teu dia, né. Ter alguma coisa para te direcionar melhor no teu dia a dia. E essa coisa, talvez pode ser uma agenda, talvez pode ser uma lista de tarefas, pode ser um planner, pode ser, eh, simplesmente algo que você, eh, precisa organizar visivelmente, né, algo que te ajude a visualizar o dia melhor. E, visualizando o dia melhor, você vai pensar no objetivo por trás daquela tarefa. Quando você escrever lá que você vai, eh, se exercitar de manhã, né, você pode, eh escrever que você vai se exercitar de manhã, e aí, conseguir, ir listando as coisas, as prioridades. Escreva 3 prioridades para o teu dia, no início do dia, né. Escreva 3 prioridades, que aí você vai conseguir, se guiar por aquelas 3 prioridades, né. E aqui eu quero dizer que nem tudo é sobre motivação, nem tudo é sobre esperar a vontade vir para você começar a agir, né. Primeiramente, a gente precisa de metas. E além disso tudo que eu já falei, junto com a questão das metas, é necessário entender que todo mundo tem o seu ritmo. Cada um tem um ritmo diferente um do outro. Então, por que se comparar? Hoje em dia, há muitas pessoas se comparando e, se, iludindo realmente com a vida no Instagram, por exemplo. A vida nas redes sociais de outras pessoas, né, que só mostram uma ínfima parte da vida delas, que só mostram uma pequena parcela da vida delas, né. E geralmente são as parcelas que ocorrem as coisas melhores, que ocorrem, coisas boas, novas oportunidades, surpresas boas e que tem hábitos bons. É isso que geralmente eu falo a gente, porque eu também me incluo nisso. Geralmente a gente mostra essa parte no Instagram. A gente não mostra os desafios, as dificuldades, né, o que a gente enfrenta de ruim, de problemas no nosso dia a dia, mas todos enfrentamos esses momentos. Então, né, como superar isso? E superar, que eu digo, não é não ter nenhum problema. Superar é enfrentar, é lidar com essas desafios da vida, com esses desafios da vida com mais leveza, com mais, autocompaixão, né, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue resolver tudo num dia só, mas, ninguém é incapaz de resolver os seus problemas a ponto de não conseguir entender, né, de não conseguir entender e o que se pode fazer a respeito de tal coisa. E, com isso, eu quero dizer para você apenas começar. Comece tarde, cedo,
agora. Comece. Não espere o amanhã chegar. Bem, não é simples assim, não é? Não é simples, porque agir não é só simplesmente pensar e fazer. Agir é se programar, se planejar. E além desses pontos que eu já trouxe para você, que a gente falou sobre motivação, sobre, a questão da da ação, né, que precede a motivação. E eu não quero dizer que é para você não pensar em um objetivo, não pensar em algo que é um motivo para você fazer aquela coisa, porque é como aquela frase da Alice no País das Maravilhas, que o gato fala para Alice: "Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve". Mas que não nos guiemos por essa frase, porque essa frase não guia ninguém, né. Porque realmente a gente precisa de um objetivo, a gente precisa de um motivo para nos mover para tal lugar que a gente quer chegar. Só que, esse motivo ele nos move junto com a nossa própria atitude, com os nossos próprios direcionamentos, com os nossos próprios movimentos, porque a vida é isso, a vida é movimento, né. A gente não pode esperar outra pessoa ir lá e fazer pela gente o que a gente precisa fazer, porque senão a gente também não vai estar vivendo a experiência. A gente não vai estar vivendo o processo de buscar e concretizar os nossos sonhos, de concretizar as nossas metas, né. E e aí eu te convido, né, para parar, refletir e escrever no papel tudo o que você quer fazer no ano que vem, todos os hábitos que você quer ter, né, sejam hábitos antigos que você já escreveu no início do ano de 2025 que queria, sejam hábitos novos, né, e elenque 3, elenque 3 hábitos prioritários que você quer, fazer no primeiro semestre de 2026. 3 do que você já escreveu. Por que não listar todos e, tipo, não escolher todos, Polly? Porque nós somos um, né. No caso, cada um é uma pessoa, ninguém é mais de uma pessoa para conseguir concretizar e abraçar tudo na sua vida ao mesmo tempo. É mito aquela ideia de que o cérebro pode ser multitarefas, pode ser multifocal. Então, a gente consegue fazer várias coisas, alternadamente, né, quase ao mesmo tempo, mas o cérebro não consegue filtrar todas as informações, que você está fazendo, diferentes tarefas ao mesmo tempo, ele não consegue filtrar todas as informações de todas as tarefas. Muito bem, algo sempre vai ficar em defasagem, algo sempre vai, se perder um pouco na nossa atenção, né. E aí, eu te sugiro anotar, né, traçar metas num caderno e também metas fazíveis, não, por exemplo, quero emagrecer ou quero ter uma saúde melhor. Escreve lá, quantos quilos você quer emagrecer? Até quando você vai procurar alguém, um nutricionista, se for o caso, ou uma academia com um consultor físico, com um personal trainer, até quando, até que data você vai se dar esse compromisso para, conseguir cumprir essa meta para você mesmo. Porque lembre-se, é mais por você mesmo do que pelos outros. Os outros geralmente estão mais preocupados com os próprios pensamentos, não de uma forma egoísta, não de uma forma, eh, egóica e individualista demais, né. Mas, de uma forma que até nós mesmos nos preocupamos mais com os nossos pensamentos, porque
Geralmente a gente pensa mais no sentido de, eh o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar de mim, para mim, né. E, geralmente os outros vão pensar essas coisas também. O que que os outros estão pensando: "Ah, será o que que ele está pensando de mim? O que que vai falar de mim? Será que vai me julgar?". Geralmente são esses pensamentos que vêm na nossa mente. Só que até quando esses pensamentos vão te dominar? Até quando tu vai deixar te comandar por esses pensamentos, pelo medo do que os outros vão falar, pelo medo do que os outros vão pensar, ou se os outros estão te julgando, ou por que que você não é tal como a vida do outro, por que você não tem o corpo da outra pessoa, por que você não conseguiu emagrecer ainda, né? Esses pensamentos talvez venham na sua mente. Como, alguns vêm na minha mente também, né? Como eu falei de experiências aqui para vocês, né, que eu iria falar um pouco das minhas experiências, eu também, tenho dificuldade com a questão alimentar, né, com a questão de perda de peso, né, de, questões de, alimentação, de exercício físico. E aí eu estou num processo ainda de aprender que o meu corpo é a minha casa. É a minha principal casa e eu preciso cuidar dele, como ninguém vai fazer por mim, como nenhuma pessoa vai conseguir entender a importância de cuidar do meu próprio corpo, sabe? Então, eu te convido a se olhar com mais carinho, a se olhar com mais zelo e cuidado e a entender que a sua vida vale a pena ser vivida somente por você, porque ninguém mais vai viver ela de fato. Muitos vão viver com você, mas por você e em você, somente você vai viver. Então, eu bato nessa tecla. Haja, haja hoje. Faça hoje o que precisa ser feito hoje. Não deixe para amanhã, mas se planeje. Crie metas, crie um direcionamento para você, que assim você vai conseguir, ter uma bússola para se guiar por qual caminho você quer andar. E então, depois disso, faça uma retrospectiva também daquilo que você errou, das coisas que você fez, tentou fazer e não deu certo. Porque isso também vai te fazer te guiar por um caminho de mais acertos, porque a gente não aprende sem errar, a gente começa errando. Então, não se apegue muito nessa ideia de que tudo precisa ser perfeito, que precisa esperar o momento certo de fazer algo, sabe? Que precisa entender tudo ou saber de tudo para ir lá e dar uma palestra, por exemplo, para ir lá e falar com alguém sobre tal assunto. Não precisa saber de tudo ou conhecer tudo ou ser o conhecedor do mundo para conseguir, simplesmente passar o que você já sabe ou simplesmente se comunicar ao mundo, né. É como esse canal que eu estou criando, né. Eu estou me desafiando também. Eu estou desafiando o meu perfeccionismo, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e por muito tempo o perfeccionismo me privou de várias coisas. Então eu estou tentando me expor mais, trabalhar essa esse medo de errar, esse medo de não ser tudo do meu jeito, né, não ser tudo perfeito, que na verdade isso é uma ilusão, nada é perfeito nessa vida, né. E aí eu estou tentando perder esse medo, me expondo aqui para vocês, né, tentando conversar com vocês um pouco, me conectar com outras pessoas e tentando talvez dar um outro olhar, por um outro ângulo, né, da vida para vocês também. Bem,
Eh, e aí eu queria deixar essa reflexão para vocês, né, essa mensagem, digamos, que seria mais, um pedido, né, para você olhar para sua vida com mais carinho, com mais amor, com mais autocompaixão. E para saber que tudo tem o seu tempo, nada é perfeito na vida, nem mesmo as nossas atitudes. Por mais que a gente tente fazer tudo certo, tente fazer tudo corretamente, a gente não vai fazer tudo certo sempre. Vamos ter nossos tropeços, vamos ter nossas angústias, nossos problemas, porém, a gente precisa se apoiar em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor também, no sentido de que ninguém cresce sozinho. Se você, tem dificuldade de olhar para uma tarefa e se direcionar para fazer ela, então não sinta medo de pedir ajuda, não sinta medo de pedir para alguém te direcionar para fazer essa tarefa. Porque muitas vezes nós também vamos ter nossas dificuldades, né. Eu como pessoa neurodivergente também, né, tem essa parte da minha vida, que eu tenho o autismo nível 1 de apoio e o TDAH desatento também, eu muitas vezes na minha vida precisei da ajuda de outras pessoas e ainda preciso para direcionar as minhas atitudes, né, as minhas metas. Eu faço terapia também, né, e o que me ajudou na vida e o que me ajuda é sempre saber que eu posso contar com pessoas. E, saiba que você pode contar comigo também. Se quiser, se precisar, né, pode comentar aqui nos comentários, o que você quer perguntar para mim, se precisa de alguma dica, de alguma orientação, de alguma sugestão para o próximo vídeo, você pode pôr aqui também, né, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bem?